Vocês precisam participar. Começa agora em agosto. É 2 anos, onde eles falam assim, vai ser 2 anos de uma coisa que você nunca viveu antes, realmente é. Como nós vivemos essa experiência. Como é lindo aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu não sabia nem ler. Eu li mais ou menos aqui hoje. É tanto livro que nós estudamos, a gente tem que ler a Bíblia toda em 1 ano, que você fica bom na leitura. Isso é uma das coisas primórdias. Melhorar na nossa leitura. Melhorar na nossa vontade de pregar a palavra. Eu saio aqui às vezes falando de Jesus para todo mundo. Hoje eu falei de Jesus para umas 50 pessoas. Teológico, Seminário, Carisma. Não deixem de participar. O pastor vai falar um pouco mais sobre isso. Amém? Glória a Deus. Aplauda o nosso pastor, em nome de Jesus. Meus queridos, eu falei de manhã e falei algumas vezes aqui, quando eu fiz o seminário, o Senhor, Ele me desconstruiu naquilo que eu achava e Ele construiu. Este é o seminário, querido. Então, faça sua inscrição, ainda dá tempo de você fazer sua inscrição e começar em agosto. Este tempo de conhecimento e aprofundamento na palavra, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, se apareceu um número aqui, esse número refere à sua criança. Se você deixou a sua criança ali no Kids para ser ministrada, por algum motivo você precisa ir lá no Kids e chegar lá para ver o que está acontecendo. Então, se aparecer um número aqui, não é um versículo bíblico, mas é para você direcionar lá. Você deve ter um número aí da sua criança, aí você vai lá ver o que está acontecendo lá para ajudar o Kids lá. Amém? Quanto ao almoço, é um investimento que nós vamos fazer, você comprando o Marmitex, e nós vamos, através deste recurso, dar início ao projeto do Kids, que existe um projeto do Kids tão maravilhoso que nasceu no coração do nosso pastor Jaziel, e ele vai passar para vocês com tanta graça. Falando nisso, pastor Jaziel tirou essa semana de folga, né? E que o Senhor abençoe a nossa família pastoral com tanta graça, porque precisa. Que o Senhor dê a ele descanso e renovo para pôr a mão no arado novamente e nos conduzir na glória do Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero conhecer você. Talvez você entrou aqui a primeira vez, você é o visitante, você entrou aqui nessa casa a primeira vez. Eu queria que você levantasse a sua mão. Você que entrou a primeira vez, tem alguns visitantes. Glória a Deus, sejam bem-vindos, que maravilha. Fica com a mão levantada, nós queremos te entregar um cartãozinho, nós queremos orar por você. E se você veio de outro ministério, se você veio apenas nos visitar, fique à vontade, essa casa é sua, mas nós apenas vamos orar por você e clamar pela tua vida, em nome de Jesus. Ali atrás também nós temos. E como que a igreja recebe os nossos visitantes? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer a nossa confissão de fé. Levante sua Bíblia o mais alto que você puder. Vamos dizer todos juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, que o Senhor fale conosco, ó Deus, e produza no nosso coração fé e esperança, para que sejamos transformados no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, abra comigo lá em Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do 22, o tema da mensagem é os desafios da vida. Todos nós enfrentamos desafios, todos nós temos grandes desafios. Talvez você está passando por um esta semana ou nesses dias,
mas nós queremos trazer uma direção do Senhor para a nossa vida. E lá em Êxodo, capítulo 15, no versículo 22, diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chamaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces. Ali lhes deu estatutos, uma ordenação, e ali os provou. Meus amados, a Bíblia é clara, o próprio Senhor Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, e eu gosto de dizer que essa terra é terra de aflição, porque o próprio Senhor Jesus está dizendo disso, falando que no mundo tereis aflições. Quando nós olhamos para Êxodo, algo aqui estava acontecendo. O povo havia sido escravizado 430 anos no Egito. Ali uma nação e uma geração morreu, ou seja, este povo que saiu do Egito era um povo que tinha a mente do Egito, que tinha um coração do Egito e que tinha um coração de escravo. Este povo, essa nação foi fundada e consolidada, formada ali no Egito. Então, lá em Êxodo capítulo 13, a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu, lá em Êxodo capítulo 3, a palavra diz que o Senhor ouviu a aflição do teu povo. Ou seja, o Senhor ouviu o clamor de um povo e ali levanta Moisés como um libertador. Ele sai de uma terra ali do Egito chamado Gósen. Eles descem para um lugar chamado Pi-Hairote, e ali em Pi-Hairote, diante deles havia o Mar Vermelho. Eles, com tamanha graça e glória, viu o Mar Vermelho se abrir, e eles passam com os pés enxutos sobre o leito que se abriu. Logo depois eles verem os seus exatores, os seus líderes, sua nação sendo escravizada, e de repente ele vê aquelas pessoas que os escravizavam debaixo do leito ou voltando para o Mar Vermelho. Parece que tudo ia caminhar bem, parece que tudo estava numa rota maravilhosa e o Senhor estava agindo, mas o primeiro desafio que eles enfrentam é o deserto de Sur. Deserto de Sur quer dizer muralha. Esse deserto tem as suas intempéries. Deserto não é um lugar tão fácil, porque a temperatura de dia pode chegar a quase 50 graus e à noite a menos uma temperatura negativa. O primeiro desafio que esse povo enfrenta é justamente um deserto, é justamente uma muralha. E quando nós olhamos para as dificuldades da vida, querido, as dificuldades tendem a nos parar ou tendem a nos fazer desistir. Mas eu quero te dizer uma verdade, querido. O Senhor, como diz lá em Êxodo capítulo 13, Ele poderia ter conduzido este povo por uma rota, que era a rota comercial, uma rota dos filisteus, mas Ele diz: eu não vou conduzir este povo para uma rota dos filisteus, porque ali há guerra, e eles vendo guerra, não retrocedam e volte para o Egito. Então deixa eu te dizer uma verdade, querido. O Mar Vermelho só se abre para a partida, ele não se abre para o retorno. Você e eu precisamos entender que no caminho do Senhor, os planos do Senhor é perfeito, e a palavra ainda diz lá em Êxodo, no capítulo 13, que o Senhor conduziu este povo ao deserto. Se Ele conduziu, quer dizer que no caminho do Senhor, mesmo sendo deserto, Ele estará conosco, querido. Ele pode nos livrar do deserto, mas na maioria das vezes Ele estará conosco em meio ao deserto, para nos provar, para nos moldar, para nos capacitar, para revelar a sua glória, porque é neste caminho da obediência que o Senhor prepara um encontro marcado com Ele. Eles atravessam o Mar Vermelho, entram no deserto de Sur.
depois eles vão chegar até o Monte Sinai, aonde o Senhor preparou a data específica para ali se manifestar o teu povo. Então, não se esqueça, querido, se você está passando pelo deserto, é porque o Senhor quer ter um encontro contigo. Esse é o princípio, querido. Se o Senhor te conduziu neste caminho, apenas siga, mesmo que as lutas sejam bastantes, mesmo que as dificuldades se levantem, mesmo que muralhas estão diante de nós, mas o Senhor tem um encontro marcado contigo. É neste lugar que o Senhor forja o nosso coração, é neste lugar que o Senhor forja a dependência, é neste lugar que o Senhor ministra, é neste lugar que o Senhor se revela, é neste lugar que nós ouvimos a voz do Senhor. Está certo que deserto não é um lugar onde nós moramos, mas é um lugar de passagem. Às vezes, durante a vida, nós vamos encontrar grandes desafios, grandes muralhas, como Josué enfrentou uma grande muralha, querido. Ali, logo depois deles atravessarem o Jordão, eles chegam ali em Jericó. Em Jericó havia uma grande muralha. Em Josué capítulo 5, ele estava diante da muralha, talvez observando como penetrar naquela muralha. E de repente a palavra diz que ele vê o príncipe do Senhor dos Exércitos. E de repente este príncipe, ele se prostra, e este príncipe lá dá a direção para que ele possa enfrentar o desafio da muralha. Qual era a direção? Vocês vão dar a volta, durante 7 dias vocês vão dar uma volta em silêncio, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e no última volta, vocês ouvirem a trombeta, vocês vão gritar, e aquelas muralhas vão cair por terra, querido. E a nossa vida não é diferente, querido. Às vezes o nosso desafio não é apenas estar no deserto, mas compreender o motivo do deserto, compreender porque o Senhor nos direciona a este lugar, qual é a estratégia que o Senhor quer revelar, qual é o coração que o Senhor quer nos forjar. Essa é a questão do desafio, não é para nos paralisar, porque deixa eu te falar uma verdade, querido, toda vez que se levanta um desafio, Deus também se levanta com uma resposta. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a palavra do Senhor vai dizer que não sobreveio tentação senão humana, mas antes de nós existirmos, o Senhor envia o escape. Ou seja, nós não seremos provados, nós não seremos tentados acima da conta a qual nós conseguimos permanecer ou atingir. O Senhor, Ele não vai te provar além da sua capacidade, além da minha capacidade de suportar. Se você está passando por luta, é porque você consegue passar por essa luta, querido. Eu talvez não consigo passar a luta que você está passando, como vocês não conseguem passar a luta que eu estou passando. Mas se você está passando, é porque o Senhor quer te revelar algo, e o Senhor tem um encontro marcado contigo, como Ele teve um encontro marcado com este povo. Quando nós olhamos para este deserto, Deus sempre, querido, lembra, Deus sempre, Ele estará com o povo, Ele sempre estará conosco, se o nosso coração estiver inclinado em obediência. A palavra diz que de noite vinha uma nuvem, uma coluna de fogo, para clarear o andar e aquecer aquele povo, mas de dia também tinha uma nuvem cobrindo, para que o sol não os molestasse. E a palavra ainda vai dizer que nunca se apartou do povo, nem a nuvem e nem a coluna. Ou seja, o Senhor conduziu este povo a um deserto, mas Ele não abandona o seu povo no deserto. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, mesmo que às vezes pareça que tudo está conspirando contra, mas é nesse momento que o nosso coração tem que se inclinar. Eu vejo algo tão maravilhoso quando o salmista escreveu os Salmos 23, tem algo que me intriga no Salmo 23, porque a palavra começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, levará em pastos verdejantes, as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Até aí está tudo bem, mas de repente ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Aí quando nós olhamos para essa palavra, o vale da sombra e da morte, talvez seja um lugar de deserto, talvez seja um lugar da perseguição, talvez seja um problema que se levanta. Qual é a solução que a palavra diz que tem? A tua vara e o teu cajado me consola. Não seria nessa hora que deveríamos ter um abraço do Senhor? Não seria nessa hora que deveríamos ter o consolo do Senhor? Não seria nessa hora que nós queríamos um colo do Senhor?
Mas nessa hora a palavra diz que a tua vara e o teu cajado me consola. E essa talvez é uma compreensão difícil, porque parece que na hora que nós mais precisamos de ajuda, o Senhor oferece vara e cajado. Não é que está escrito? Quando andares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque o Senhor sabe agir conosco, querido. O Senhor sabe tratar o nosso coração. E nesse primeiro desafio que o povo enfrenta, este povo era escravo, esse povo não entendia o que Deus estava querendo fazer, mas o seu primeiro desafio era um deserto. E Jesus, ele foi conduzido a um deserto, querido. Conosco não será diferente. Talvez por muitos momentos da sua história, da minha história, nós seremos conduzidos a um deserto, para que o Senhor se revele cada dia mais. Segundo lugar, no versículo 23, diz: então chegaram a Mara, e não puderam beber água, porque as águas eram amargas. Qual é o segundo desafio que este povo enfrenta, querido? Este povo enfrenta um desafio de sede. Talvez aqui é sede, mas você talvez está enfrentando um desafio de recursos. Talvez algo está faltando. Assim como o deserto, ele tem um encontro marcado com Deus, a sede, ele traz a revelação de Deus, querido. A sede tem que nos fazer ir até a fonte, a sede tem que nos fazer ir até o lugar para desfrutar das águas do Senhor. Mas nós precisamos também compreender que às vezes nós queremos dar um jeitinho para Deus. Jeremias, a palavra vai dizer assim: 2 males este povo me causou. O primeiro, abandonaram um manancial de águas vivas e me deixaram. Segundo mal, construíram cisternas rotas que não retêm água. O desafio, quando nós passamos pelo deserto, estamos na prova, agora vem um problema de sede, agora vem um problema de escassez. Pode ser, querido, que o nosso coração seja inclinado a criar, ou com as próprias mãos, buscar cisternas rotas que não retêm água. Cisternas rotas são cisternas rasas, que ali a água, ela fica por um período, mas depois ela se seca. Mas a palavra diz que o Senhor é um manancial de águas vivas. Agora, aqui chega a Mara, um desafio que o povo estava enfrentando, um desafio de sede. E eles então começam a buscar a Moisés, e Moisés começa a clamar ao Senhor. E a resposta de Deus é o lenho. Perceba que muitas das vezes a resposta de Deus, ela não é aquilo que nós queremos ouvir. Porque Moisés clama por uma resposta: olha, Senhor, a água é amarga. Eu não sei qual é a oração que Moisés fez, mas o fato é que a resposta de Deus foi revelar o lenho. Assim, querido, para qualquer problema que nós tivermos, para qualquer situação que nós enfrentamos, a resposta de Deus sempre será o lenho. A resposta de Deus sempre vai apontar para a cruz. A resposta de Deus sempre vai apontar para Jesus. Não existe problema tão grande que Ele não possa resolver. Que na verdade o nosso maior problema não é uma cura, o nosso maior problema não é falta de recurso, o nosso maior problema não é escassez. Sabe qual é o maior problema da humanidade? A morte e uma vida sem Deus. Esse é o maior problema, e o maior milagre que Jesus pode revelar é a vitória da cruz do Calvário, porque Ele nos deu vida, e vida em abundância através da cruz do Calvário. Então, quando nós clamamos diante de um desafio, diante de uma sede, qual é a resposta de Deus? Como diz o versículo 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E chamou o seu nome de Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, dizendo, clamou ao Senhor, e lhe mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Essa palavra lenho, querido,
madeiro, talvez está na sua Bíblia, na sua versão, a resposta para Moisés, e Deus não traz uma resposta audível, Deus mostra-lhe um lenho. Enquanto Moisés estava orando, Deus estava mostrando o lenho. Talvez você está clamando por uma resposta, e Deus te aponta algo, e este algo, querido, passa pela cruz do Calvário. Este algo passa por Jesus, porque é Ele que tem a capacidade de transformar aquilo que estava morto, aquilo que estava amargo, em algo doce. Clama a Ele, e anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que não sabe. Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz assim: clame a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. O nosso papel é clamar a Ele, querido. Diante de um momento de sede, diante de um momento de dificuldade, o nosso papel é clamar, o nosso papel é orar a Ele, apresentar a Ele as nossas dificuldades. Mas qual era o terceiro desafio do povo que estava enfrentando? A murmuração. Nós tendemos, quando passamos pelo deserto, quando passamos por uma prova, quando passamos por uma escassez, a tendência é a gente murmurar. E o nosso desafio é vencer a murmuração, porque é muito fácil a gente murmurar, querido. É muito fácil o nosso coração se inclinar, e a murmuração nada mais é do que: Deus, em seu lugar eu faria diferente. Essa é a murmuração. O povo estava com sede, o povo estava no deserto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Neste momento da história, o povo tinha dinheiro ou não tinha? Eles tinham dinheiro, querido. Eles estavam com muita grana. Eles tinham tanto ouro que construíram um bezerro. Eles tinham tanto ouro que construíram um tabernáculo. Eles tinham tanto ouro que construiu a Arca da Aliança. Dinheiro eles tinham. Eles não tinham onde gastar o recurso. Então o problema do povo não era recurso. O problema do povo é que o Senhor os conduziu para transformar o coração dele. Às vezes Deus está te conduzindo a algo porque Ele quer transformar algo no teu coração, querido. Às vezes você passa por situação, não é você que está errando, é o Senhor que está querendo te comunicar algo que Ele sabe que você tem, algo que às vezes nós nem entendemos, mas o Senhor, Ele extrai de dentro de nós algo, uma força, uma graça, uma esperança, porque nós vivemos pela fé, querido. Existe uma verdade e existe uma realidade. Qual que é a realidade? Deixa eu te explicar. Existe a realidade, e a realidade nem sempre vai conduzir com a sua verdade. Qual é a realidade? Este povo está no deserto. Mas qual é a verdade? Deus está com este povo no deserto. Esta é a verdade. Às vezes nós olhamos para o nosso corpo e encontramos uma enfermidade. A enfermidade, ela é uma realidade, mas ela não é a sua verdade. Quando nós falamos assim, eu vejo tantas pessoas falando assim: eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meu querido, nós não temos. Você pode estar, mas eu não sou. Eu sou diabético, eu tenho pressão. Não, eu estou com pressão alta, eu estou gripado, eu não sou. Porque existe uma realidade. A realidade, a enfermidade chegou, mas a verdade é que Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, tomou sobre si, querido. Essa é a nossa verdade. Nós caminhamos sobre verdade e não sobre uma realidade. A realidade é que esse povo estava no deserto. A realidade é que esse povo teve sede. Mas a verdade é que o lenho foi lançado sobre as águas e as águas se transformaram em águas doces, querido. Essa é a verdade que nós precisamos entender. Nem sempre a realidade, ela vai condizer com a verdade que nós precisamos. E o Senhor, Ele te leva para o deserto, para te revelar uma realidade, mas para mostrar que Ele é a verdade. Entenda que existe uma palavra que parece que estão opostas, parece que são iguais, mas na verdade não é, querido. Enquanto eles passavam pelo deserto, nada lhes faltava, querido. Tem algo que eu preciso trazer aqui que as mulheres não gostam muito. Durante 40 anos, sandália não estragou, roupa não estragou. Tiveram que caminhar com a mesma sandália, com a mesma roupa durante 40 anos, querido. Eita, os homens falam glória a Deus. Mas nessa hora, querido, da provação, nós precisamos entender que o Senhor está no controle de tudo.
Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o seu domínio, Ele não perdeu a sua majestade, pelo contrário, Ele quer revelar a sua verdade, e a verdade é que Ele preparou um encontro com este povo lá no Monte Sinai, para se revelar como Deus, o grande eu sou, que havia se revelado a Moisés. Às vezes a gente ora ao Senhor, não entendendo o que está acontecendo, e a gente clama ao Senhor para nos livrar deste momento de tempestade. Senhor, me livra desse deserto, Senhor, me livra dessa situação. Mas se Ele te livrar do deserto, como que Ele vai se revelar na sua verdade? Se Ele nos livrar do deserto, como que Ele vai trazer a vitória sobre a nossa vida, querido? Deus não está apenas trazendo uma direção, porque a palavra é clara, quando esse povo caminhou durante 40 anos, é porque Deus queria conhecer o coração deste povo. Ele deixa claro que foi por causa para que este povo se revelasse. Não é porque Deus queria que eles ficassem ali 40 anos, mas Deus permitiu para que o coração deste povo seja revelado. Em qual confiança nós estamos caminhando, se confiamos no Senhor, ou confiamos naquilo que nós vemos, ou naquilo que está diante das nossas mãos. Eles chegam neste deserto, querido, com recursos, mas não tinham onde gastar os recursos. Talvez eles chegaram ali com uma confiança de achar que nada mais ia acontecer, porque eles viram o mar se abrir, o exército inimigo perecendo no mar vermelho. Agora eles entram num deserto, e ali, primeiro momento, o que eles fazem? Murmuração. Murmuração, querido, vai nos afastar das promessas do Senhor. Se Ele está te conduzindo a algo, é porque Ele te sustenta em algo. Não temas, crê somente, querido. Crê somente, porque o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus de resposta. Se você está enfrentando um desafio, é porque Ele tem uma resposta. Ele sempre tem uma resposta para nós. Só espera, não deixe com que a murmuração atrapalhe. Versículo 23, a palavra vai dizer assim, versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? O que havemos de beber? A murmuração, querido. É por isso que o salmista estava falando aqui, que a tua vara e o teu cajado me consola. Por que na hora de dificuldade, em vez de abraço, em vez de um consolo, em vez de um colo, em vez do carinho, o Senhor tem cajado e vara? Alguém aqui já reclamou porque tem dinheiro na conta? Levanta a mão. Alguém vai falar, pelo amor de Deus, Senhor, tem dinheiro sobrando aqui, não pode. Alguém já reclamou? Agora, quem já murmurou pela falta dele? Então quer dizer, querido, que quando tem está ruim, o Senhor precisa nos dar cajado e vara, porque a tendência de nós murmurarmos é quando tudo parece que nós perdemos o controle. É nessa hora que o Senhor, olha, eu queria até te abraçar, eu queria até te acolher, mas eu preciso te entregar uma vara, porque senão seu coração se inclina para outros princípios, se inclina para algo que é fora da minha vontade. Por isso que ele diz que nessa hora nós precisamos de vara e de cajado. É nessa hora que nós precisamos de mais disciplina, é nessa hora que nós precisamos de mais posicionamento, é nessa hora que nós mostramos verdadeiramente se somos cristãos ou não. Eu gosto do Provérbios 24:10, que diz assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua fé é pequena. Mas a minha Bíblia aqui, dessa tradução que é Almeida Corrigida, diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé é pequena. É nessa hora que nós tendemos a murmurar, é nessa hora que nós tendemos a ficar mais fraco, é nessa hora que nós tendemos a achar que Deus não é conosco, mas se Ele está nos conduzindo a algo, querido, Ele também nos livra de algo. Ele também nos dá resposta, Ele também é a nossa solução, mas nessa hora tem cajado e tem vara. Aí é nessa hora que parece que a gente tende a reclamar ainda mais, né? Parece que o Senhor não nos ama, parece que o Senhor se esqueceu, parece que o Senhor nos abandonou, porque Ele tem vara e cajado na hora que a gente mais precisa. Mas é para nós aprendermos, querido, a não murmurar contra os planos do Senhor. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este século, mas lutai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor.
A vontade do Senhor, ela é boa, querido. A palavra do Senhor, ela é boa. E quando ela encontra essa palavra boa, encontra um coração que é receptivo a essa palavra, algo dentro de nós acontece, transformando aquilo que nos confronta em algo agradável. E quando algo agradável acontece dentro de nós, estamos caminhando para algo que se tornará um dia perfeito, porque a vontade dele é boa, agradável e também ela é perfeita. Mas nós precisamos entender que um dos desafios, e talvez o nosso maior desafio, não é o deserto, não é a escassez. O nosso maior desafio talvez seja a nossa boca. O nosso maior desafio talvez seja a nossa murmuração. Deus sabe da nossa fraqueza, Deus sabe que nós somos seres inconstantes nas nossas emoções. O que nós não podemos ser inconstante é na nossa fé. É entender que nós caminhamos não sobre aquilo que vemos, mas sobre aquilo que cremos. Nós caminhamos sobre fé, nós caminhamos sobre aquilo que cremos que está escrito, e a palavra vai se cumprir. Se está escrito, querido, Ele é fiel e justo para trazer a resposta. A nossa realidade, querido, a nossa verdade e a nossa realidade são coisas totalmente diferentes. A nossa realidade, talvez você está passando por uma situação de escassez, mas a nossa verdade é que eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Está escrito, querido, Ele não nega a sua palavra, Ele não é homem para mentir, se está escrito, vai se cumprir. Então existe uma realidade, mas a realidade não é a nossa verdade. Nós não podemos deixar com que a murmuração tome conta do nosso coração, porque essa murmuração começa a nos contaminar. Daqui a pouco, se nós dermos ênfase à murmuração, daqui a pouco nós vamos duvidar até da existência de Deus. Nós vamos duvidar até que Cristo morreu por nós numa cruz do Calvário, porque a murmuração, ela traz esse princípio. A murmuração se inclina contra Deus, contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus. E agora ele vai dizer que talvez este seja o nosso maior desafio: não murmurar. Sabe qual é o nosso quarto desafio? Primeiro desafio é enfrentar o deserto. Segundo desafio, que no deserto vão ter momentos de escassez. Mas não temas, porque o Senhor, Ele suprirá. A palavra em Isaías vai dizer: vinde e bebam todos que têm sede, vinde e bebam de graça, porque o Senhor é uma fonte inesgotável, querido. Certa vez, já falei aqui, uma pessoa me perguntou: pastor, como que eu faço para conhecer muito a Bíblia? Faz o seminário teológico Carisma. Mas a resposta é: quanto mais fome e sede você tiver, mais você vai à fonte buscar o alimento. Quanto mais saciado você tiver, você deixa de ir até a fonte. Por isso, querido, que todos os dias a nossa oração tem que ser: Senhor, eu quero ter fome e sede da Tua justiça. Não é isso que fala as bem-aventuranças? Bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles serão fartos. Então nós temos que ter essa bem-aventurada, aqueles que têm fome e sede, é entender que na sede Cristo é revelado. No deserto o caminho do encontro com Deus é marcado, na sede Cristo é revelado, mas também neste momento o nosso coração pode ser inclinado, e é nessa hora que o Senhor quer nos provar se o nosso coração vai ser inclinado. Porque deixa eu te dizer uma verdade, querido, no deserto nós podemos tão facilmente ouvir a voz de Deus, como também ouvir a voz do diabo. É no deserto onde os nossos ouvidos estão sensíveis, e nós precisamos discernir qual voz nós vamos seguir. A voz que vai dizer: ei, Deus não te ama não, olha o que Ele está fazendo contigo, olha o que o Senhor está te conduzindo. Isso não é pai não. Mas também tem a voz de Deus dizendo: ei, eu nunca te abandonei, eu nunca te desamparei, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Agora a questão é, no deserto, a qual voz eu vou dar ouvido? Jesus no deserto ouviu a voz do diabo? Ouviu. Agora ele deu ouvidos à voz dele? Não. Ele diz: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do nosso Deus. Ele ouviu, mas ele não deu crédito a essa palavra. Então quer dizer que no deserto, querido, nós ouvimos as duas vozes, seja do diabo ou seja a de Deus. A questão é a qual nós vamos inclinar o nosso coração. Porque
Quando nós olhamos para a palavra, querido, quando nós olhamos para o Senhor, você concorda comigo que aos olhos naturais é muito mais fácil ouvir o diabo? Sim ou não? Sabe por quê? Porque quando nós ouvimos Deus, Deus vai falar: ei, você precisa parar com isso. E agora nós somos provados, nós somos moldados a confrontar o nosso eu. Quando nós ouvimos a voz, como então discernir se a voz é do diabo ou se a voz é de Deus? É simples, querido. A voz de Deus te fará confrontar o teu eu, confrontar o teu orgulho, confrontar o ego, confrontar a nossa vontade. Essa é a voz de Deus que vai falar: olha, você precisa ser confrontado nessa área. O pastor Diogo pregou aqui nessa manhã sobre o jovem rico, e o tema da mensagem foi algo tão tremendo para negociando com Deus? Negociando com o mestre. Negociando com o mestre. Qual é a área da nossa vida que é inegociável, querido? Tem áreas da nossa vida que nós não permitimos o Senhor entrar. Tem áreas que falam: não, Senhor, esse aqui eu cuido, eu tenho mais habilidade, essa aqui é nessa área que o Senhor está dizendo: é essa aí que eu preciso te tratar. Tem algo dentro de nós que ainda precisa ser tratado, querido. Todos nós temos esta área que nós precisamos deixar o Senhor agir, e que não é fácil. É por isso que nós somos provados, é por isso que nós somos moldados, é por isso que a porta é estreita, querido. Ela é estreita não é porque o Senhor, Ele fez o projeto errado, não. Ela é estreita porque ela confronta, ela é estreita porque ela tem que negar o meu eu, a minha vontade, a minha carne, porque não passa essa bagagem por essa porta. Agora, a vontade do diabo, ele sempre vai enaltecer o seu eu. Ele sempre vai dizer: você não precisa abandonar isso, você está certo. Porque o diabo sempre vai falar o que nós queremos ouvir. Agora, Deus vai dizer o que nós precisamos ouvir. Agora, no deserto, querido, nós podemos e vamos ouvir essas duas direções. A questão é qual seguir. Essa nação Israel, ela vai até Moisés murmurando, fala: ei, a água acabou. É como se ele estivesse dizendo aqui: você não tirou, você tem que resolver o problema. É como se a nação de Israel estivesse dando uma ordem para Deus. É como se Deus trabalhasse para essa nação, e não é assim, querido. Quando Moisés, então, ele toma uma outra direção, a palavra diz que Moisés, ele clama ao Senhor. Qual voz que nós vamos ouvir neste deserto, querido? Sabe qual é um desafio também que é difícil? Além de controlar a nossa murmuração, é orar e obedecer à resposta de Deus. Porque às vezes Deus vai dar uma resposta, mas não é a resposta que a gente queria ouvir. Às vezes Deus vai dar uma direção, mas não, mas Deus, mas não é essa que eu quero aquela outra. Muitas vezes nós oramos, Deus responde, mas nós esquecemos de obedecer à resposta de Deus. A palavra diz que Moisés orou e ele foi-lhe mostrado-lhe um madeiro. Talvez, não estou falando que aconteceu não, querido, estou só ilustrando a história. Eu imagino Moisés orando e Deus mostrando o lenho, porque a palavra diz que Deus não respondeu Moisés. Deus não respondeu de uma forma audível. Deus mostrou o lenho. Moisés está orando e mostra uma madeira. Moisés está orando, tem um pedaço de pau ali. Moisés está orando, tem um pedaço de pau. Deixa eu te contar algo que você vai até achar engraçado, mas na hora foi tenso. Fomos numa casa, um rapaz tinha manifestado demônio. Aí fui eu e o diácono na casa. Aí de repente, chegamos lá no fundo da casa, no porão, tomada de bebida, de cerveja, latinha, cachaça. Quando ele estava de cabeça baixa, eu já passei a mão no litrão, já joguei no ralo, e começamos a orar e tal, e ali eu falei assim: olha, não adianta a gente orar, porque ele dá legalidade. Aí eu comecei a orar, falei: Senhor, o que está acontecendo neste lugar? E Deus me mostrou a pia. Eu falei: gente, o que tem a ver a pia? E eu orando, pedindo a Deus uma direção, e Ele me mostrando a pia. E eu falei assim: meu irmão, jovem, vai lá e lava a sua cabeça no tanque.
Ele falou, eu não vou não. Eu falei, se você não for, a pia vem até aqui. Ele falou, então eu quero ver. Eu passei a mão no balde. Eu ia encher o balde d'água, eu ia sapecar água em tudo. Falei, eu não sei o que Deus quer falar, mas ele mostrou a pia. E eu falei assim, eu não sabia que o diabo não gosta de banho. E eu pensei, falei, Deus, mas o diabo não tem nada a ver com água. O que tem a ver a água, molhar ele, o que tem isso a ver? E eu comecei a questionar a resposta de Deus. De repente eu passei a mão no balde, querido. Esse menino saiu correndo e deu um pulo numa ribanceira. E eu estou assim, você entendeu alguma coisa aqui? Eu falei, não sei, eu não sabia que o diabo tem medo de água. Aí veio uma outra pessoa e falou assim, não, porque ele fez um pacto, dizendo que tem 3 dias que ele não toma banho, que esse foi o pacto que ele fez. Eu falei, então está explicada a água. Mas às vezes é difícil a gente entender a direção de Deus. Por que Deus? Eu falei, Deus, não era mais fácil falar, dá um banho nele. Mas ele não, ele me mostra a água. Da mesma forma, eu vejo Moisés ali orando e Deus falando assim, tem esse lenho aí. Ele aponta para o lenho. O que tem a ver o lenho? A água está amarga. Não seria mais fácil, talvez, jogar areia, pegar um pouquinho de água e tentar jogar areia, jogar pedra para tentar melhorar, talvez jogar uma erva, uma planta, alguma coisa para tentar mudar o gosto da água. Mas não, joga madeira na água. Às vezes a resposta de Deus é algo que nós não vamos compreender, mas nós temos que fazer, querido. Deus dá as respostas loucas, talvez, para provar o nosso coração. Aonde você já viu jogar água, madeira na água e a água virar doce? Mas muitas das vezes a nossa dificuldade, às vezes não é nem de orar, a gente ora, porque só tem crente aqui. A gente ora. Qual é a dificuldade? Entender o que Deus está querendo dizer. Essa é a nossa dificuldade. É entender, Senhor, o que tem a ver o madeiro? O que tem a ver essa resposta? E a dificuldade maior é obedecer o que ele está pedindo. Moisés pega o lenho, ele joga no rio, joga nas águas, imediatamente as águas se tornaram doces. Quer dizer que a resposta ela vem, querido, atrelada à oração e obediência. Às vezes a gente quer tentar compreender a resposta de Deus e esquece de agir o que Deus está tentando. A gente começa a querer decifrar os códigos, não, por que tem que... Não, querido, só obedeça. Nós queremos às vezes ser espirituais demais, eu estou falando e estou ouvindo. Às vezes a gente quer buscar respostas na resposta de Deus. E a gente, não, porque segundo o Evangelho, não, querido, só obedeça. Se Deus apontou o lenho, vai para o lenho. Joga sobre as águas, aquilo que estava amargo vai ficar doce. Porque esse é o nosso desafio, é a resposta, é a oração. Porque o lenho, querido, ele sempre vai purificar a nossa vida. Ele sempre vai facilitar a nossa vida no deserto. A cruz sempre vai facilitar a nossa vida no deserto. Às vezes nós queremos entender, e Deus não quer que você entenda. Deus só quer que a gente obedeça. Porque é na falta de entendimento que nós mostramos o poder de Deus sobre a nossa vida. Porque quando nós queremos entender demais, querido, foi o que eu disse aqui, uma das pregações que eu fiz há uns dias atrás. Às vezes a gente quer que Deus nos dê a resposta final. Às vezes a gente já quer falar, Senhor, eu quero que você me mostre lá na frente, mas o trajeto para chegar lá, querido, é um trajeto que, se Ele revelar na sua totalidade, a chance de nós desistirmos no meio do caminho é muito grande. Avisa para Maria que ela vai dar luz, mas que o filho dela vai morrer com 33 anos. Fala isso para uma mãe, querido. Eu preciso do teu ventre, mas o teu filho vai morrer. E eu não vejo na Bíblia Deus falando com ela, olha, Maria, eu tenho um propósito para ti. Eu preciso do teu ventre, achei graça em ti. Como que é isso? Vai descer sobre ti a virtude do Espírito Santo, e o que procede de ti será o Salvador. Ele não falou que Jesus ia para a cruz morrer. Porque no caminho, querido, pode ser que ela desistisse, assim como nós, se o Senhor revelar todo o processo, pode ser que a gente desista. Imagine Moisés chamando o povo para ser liberto do escravo. Olha, o Senhor me chamou para levantar vocês dos escravos, da escravidão,
Vocês agora vão ter que atravessar o Mar Vermelho, o exército todo de Faraó vai vir atrás, mas não preocupa não, que depois tem um deserto maravilhoso para você, onde vai faltar água, onde vai ter escassez. O povo sairia do deserto, querido? Quem aqui sairia seguindo a voz de um líder desse? Tem deserto, tem exército de inimigo vindo contra com toda a sua fúria. Logo depois que vocês atravessar, vocês vão vencer, mas depois tem deserto. E o melhor, Deus tem uma terra prometida para ti. Eita glória! Mas tem que enfrentar gigante, tem que enfrentar um monte de guerra. Se Deus revelasse todo o caminho do processo, querido, esse povo está no Egito até hoje. Mas o resultado final faz com que muita gente se converta, querido. Deus então só fala para mim e para você: fique com a resposta, haja em cima dessa resposta, opere em cima daquilo que nós estamos ouvindo, opere em cima daquilo que nós estamos orando. Nem tudo o Senhor traz uma clareza, porque senão a gente pode ser que a gente desista no meio do caminho, mas o resultado final fará com que a nossa obediência vá salvar muita gente no caminho do Senhor. Não é fácil, querido, é difícil. A resposta é o lenho, a nossa resposta é o madeiro. Mas se você ler o versículo 27, você vai ver que vai chegar num lugar chamado Elim. Põe o versículo 27 aí, por favor. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Vai chegar o tempo do manancial sobre a sua vida, querido. Vai chegar o tempo do Elim na sua vida. Mas para isso nós precisamos cruzar o deserto, tomar cuidado para que não venhamos a murmurar, tomar cuidado para que nós venhamos a passar por este momento confiando no Senhor, não se importando com as situações externas e principalmente com as questões internas do nosso coração, para nós não inclinarmos à desobediência. Quantas pessoas naufragaram na fé? Quantas pessoas desistiram do processo? Quantas pessoas abandonaram o Senhor porque passaram por provação? Quantas pessoas não entenderam que deserto é um lugar onde o Senhor marcou um encontro com o teu povo? É um lugar onde eles chegam ali no Monte Sinai, onde o Senhor se revela com um grande eu sou, onde o Senhor fala face a face com o teu povo. Todo o povo ouviu a voz de Deus no Monte Sinai. As leis foram entregues ali no Monte Sinai para o povo, depois que Moisés sobe. Mas Deus se revelou, e qual foi a atitude do povo? Fala tu, Moisés, com Deus, e fala o Senhor conosco. O povo rejeitou a voz de Deus, querido, mas Deus tinha um encontro marcado com aquele povo. Então, se você está passando por uma prova, por um deserto, é porque Deus tem um encontro marcado contigo, querido. Deus tem um lugar que Ele quer se revelar. Deus tem um lugar que Ele quer mostrar: ei, tem um lenho para ti. Tem Jesus Cristo para trazer doce aquilo que está amargo. Posso te falar, querido, um dos maiores desafios que eu tive foi a hora que eu mais ouvi a voz do Senhor. Uma delas foi com meu filho Lucas, quando ele aos 2 anos teve um traumatismo craniano. Quanta experiência que eu tive de ouvir Deus dizendo que estaria livrando meu filho da morte. Todas as experiências, querido, que nós temos de deserto é porque o Senhor quer se revelar. O Senhor quer mostrar quem Ele é. O Senhor quer trazer a sua existência, a sua intimidade para o teu povo. Foi por isso que Ele marcou um encontro ali no Monte Sinai. Mas para chegar no Monte Sinai, tem que passar pelo deserto de Sur, tem que passar pelas águas de Mara, tem que passar por sede, tem que passar por situações para mostrar que Ele está no controle e nós somos totalmente dependentes dEle, para depois nós chegarmos no Monte Sinai, querido. Eles levaram em torno aí de 3 meses caminhando para chegar no Monte Sinai. Foram essa caminhada de 3 meses para Deus se revelar na hora certa, no encontro marcado. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Ele está no controle de tudo, querido. É muitas vezes nós que esquecemos que Ele está no controle. Ou muitas das vezes nós falamos: não, deixa que agora eu controlo. Sim ou não? Não é isso que acontece comigo e contigo?
De manhã nós cantamos uma música que eu gosto tanto, Trazendo a Arca. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas, abro mão da minha vida por ti. Aí daqui a pouco nós estamos cantando, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sim ou não? Nós queremos entregar tudo nas mãos de Deus, estamos emotivos, entregamos tudo e depois agora me dá tudo de volta. Mas Deus, querido, Ele sempre vai se revelar nos momentos difíceis, e quando nós obedecemos, a resposta sempre será Jesus Cristo. Sempre será Jesus. Qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer problema que eu e você estejamos passando ou vamos passar, a resposta sempre será o nosso Senhor Jesus. Você crê, querido? Fique de pé, o pessoal do louvor. Lembre-se sempre, existe uma verdade, mas existe também uma realidade. Sabe qual é a realidade? Às vezes você olha para dentro da sua casa, talvez o seu cônjuge não é convertido, talvez o seu filho não é convertido. Essa é uma realidade. Mas sabe qual que é a verdade? Se creres tu e a tua casa serão salvos. Essa é a verdade a qual eu caminho, querido. Essa é a verdade a qual você caminha. Se crê, tu e a tua casa serão salvos. Mas eu não oro ao Senhor para que minha casa seja apenas salva. Eu oro para que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mesmo se tiver que passar pelo vale, mesmo que tiver que passar por situações, não abandone quem pode te livrar do deserto, querido. Muitas vezes nós abandonamos o Senhor. Paulo vai dizer que muitos naufragaram na fé. E eu fico tentando compreender este versículo. Paulo diz que muitos, por não ter a consciência cristã, abandonaram a fé, ou naufragaram na fé. Quer dizer que este barco, um dia ele saiu do porto, talvez chegou em alto mar, onde veio as tempestades, onde veio as situações tentando naufragar o barco. Mas o barco só naufraga, querido, quando as águas entram dentro do barco. Ou só naufraga quando nós desistimos de tirar as águas do barco. Porque o desafio nosso como bons marujos não é apenas naufragar, é tirar a água que pode afundar o barco. E tirar a água, ela traz dores, ela traz sofrimento, ela traz cansaço, porque são nas tempestades que as águas mais tentam inundar. E é na hora que a gente precisa mais de ajuda, é a hora que a gente mais precisa tirar as águas que estão entrando no barco para ele não afundar. E deixa eu te dizer uma verdade: mar tranquilo nunca fez bons marinheiros. É mar bravo, é mar revolto que nós somos forjados para sermos bons marujos do Senhor. Amém?